Pode. Oi, boa noite, Ângela. Tudo bom? Opa, boa noite. Estamos aqui de volta. Muito Vamos bom. retomar nossa série VIP. Hoje a gente está gravando o nosso quarto episódio. E hoje a Sim. gente vai falar de perfil comportamental, Ângela, é isso? Isso. E aí, o que é isso, né? Pois Perfil é. O que comportamental. significa perfil comportamental? Para começar, a Ângela vai falar Exatamente. um pouquinho, brevemente, né? Só para dar uma ideia geral para quem ainda... Às vezes as pessoas não reconhecem o nome, né, Ângela? Mas vão descobrir o que é Isso. já já. O que é, assim, de uma forma geral, falando, o que é perfil comportamental? Perfil, no fundo, são os nossos traços da personalidade, tá? Então, uma coisa são os temperamentos que a gente tem a nossa personalidade, ou como que a gente é, e a personalidade é uma coisa que a gente pode desenvolver, algumas qualidades, o que é isso que a gente vai ver hoje um pouquinho, como que a gente pode cada vez mais crescer, né, na nossa personalidade, melhorar a nossa personalidade, que é o que a gente precisa fazer sempre, né? Em qualquer idade, sempre melhorar a nossa personalidade. E é isso que é perfil comportamental, que pela personalidade você age de uma forma. Então você tem um comportamento de acordo com o seu perfil, com seus traços de personalidade, você vai agir de uma certa forma, vai ter o comportamento de acordo o que mais se assemelha àquele perfil, né? Tá. E como essa série a gente, na verdade, né, tem um enfoque para ajudar as pessoas que vão se preparar ou já estão se preparando para uma entrevista de emprego, seja ela em inglês ou em português, o próprio entrevistado, né, uma pessoa, é importante para ela em que medida, quando ela vai participar de um processo seletivo, ela reconhecer qual é o seu traço, né, de comportamento predominante, o seu Isso. perfil comportamental predominante. Então, isso é muito importante, como até a gente já viu lá nos outros, que um dos episódios, que a gente falou sobre o autoconhecimento, esse exatamente, quanto mais a gente se conhece, sabe, mais, assim, vamos dizer, como é que é a nossa personalidade, a gente sabe aproveitar isso, que toda a personalidade tem pontos, vamos dizer assim, tem vantagens e tem desvantagens. E aí a gente, sabendo disso, sabendo como é que é o nosso perfil, fica mais fácil explorar aquilo que eu tenho já de dom, né? Que eu já tenho isso aí com uma facilidade, e aí eu exploro isso, fica mais fácil na hora de fazer a entrevista. Então, a gente vai ver agora isso aí, o que é isso que eu estou falando, né? Tá. Então, por exemplo, aqui, deixa eu colocar, Então acho que a gente já podia compartilhar com começar a você. falar especificamente, né? Como é que é dividido, como é que são É, divididos os perfis de comportamento aí? Como é que a gente pode identificar quais são? peraí. Sim, eu vou compartilhar uma tela aqui, só um minutinho aqui, Tá para a gente ótimo. ver. Ó, aqui, ó, deixa eu só assim, a título de. Pronto. Tá Então, ótimo. aqui a gente tem perfil comportamental, são quatro, são divididos em quatro, né? Então, tem comunicador, executor, planejador e analista. Então, a gente tem, o que significa isso, né? O comunicador e executor são dois tipos de personalidade que são muito voltadas às pessoas, né? São muito voltadas às pessoas. Então, por exemplo, né, o que é o comunicador? É aquela pessoa que já gosta de falar mais, aquela pessoa que quando vai numa festa está sempre contando histórias, aquela pessoa que é uma pessoa mais entusiasmada, a gente vê, mais otimista e tudo, então ela tem uma facilidade de relacionamento. A pessoa já é assim. Então, como ela é assim, na hora que ela for fazer a entrevista, ela vai dizer, olha, eu tenho uma facilidade de me relacionar com as pessoas, eu sei trabalhar em equipe, ela já vai dizer aquilo que normalmente ela faz, ela já é, entendeu? Se eu tenho se eu sou uma pessoa mais executora, o que é uma pessoa mais executora? Aquela pessoa que é mais dominante mesmo, gosta de desafio, é mais competitiva, é mais líder, né? Tem pessoas que já até tem umas pessoas que falam, manda mais, mas realmente é aquela pessoa que gosta de mandar, já tem um perfil assim. Essa pessoa, na hora que ela for falar um pouco das características, sempre tem quais seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Esses pontos fortes têm muito a ver com o perfil comportamental que ela usa, o que ela faz que favorece as pessoas.
né? Quer dizer, uma pessoa que está mais para a liderança, porque como ela vai na frente, isso ajuda muito, como ela enfrenta desafio, ela gosta de desafio, então ela vai na frente. Isso é para uma, vamos dizer, uma entrevista, dependendo da pessoa, dependendo do que ela está querendo, né? Do cargo que ela está fazendo, ser uma pessoa líder faz diferença, porque o cargo exatamente é de liderança. Então, se ela enfoca mais isso, ajuda. Se é uma pessoa mais planejadora, quer dizer, aquela pessoa que não faz tudo de supetão, aquela pessoa que gosta mais não gosta muito de mudança, por exemplo, então é mais estável, então ela é mais paciente, é mais calma, ela vai dizer também o que aconteceu lá no trabalho dela, que ela, por causa do planejamento, conseguiu chegar na meta, né? Ela conseguiu fazer aquilo que a empresa precisava, então ela conseguiu, entendeu? É um traço dela, que é mais fácil. E o analista, tanto o planejador como o analista, são pessoas mais que analisam, que pensam mais antes de executar. Os outros dois já são mais executores de bate-pronto, os outros não, eles analisam mais. Então, o analista é mais preciso, aquela pessoa, por exemplo, da área de um pouco assim de números, né? A pessoa que é muito precisa nos detalhes, é bem organizada, é autodisciplinada. Então, essa pessoa, ela vai falar isso. Olha, eu tenho mais facilidade, né, na hora de planejar, né, de cumprir os prazos. Eu nunca deixo de cumprir os prazos. Então, quando a pessoa fala aquilo que é fácil para ela, aquilo ela demonstra com uma alegria, ela olha para o entrevistador já de uma outra forma, né? Ela já tem... Por quê? Porque é exatamente o que ela tem de bom, né? Aquilo que fica fácil. E aí o entrevistador já gosta, né? Porque a pessoa já se conhece, ela mostra que se conhece. E, por isso, ela vai demonstrar os pontos bons dela, os pontos fáceis, os pontos assim, agradáveis, né, daquela pessoa. São as características que te destacam mais positivas, né? É isso. Entendi. Mas a gente pode dizer que cada um deles, de uma certa forma, pode ter algum ponto que seja mais desfavorável? Sim, sim. Então, quando a pessoa... então, é interessante isso, né? Que até nesse trabalho que eu faço, eu não vou fazer um teste de perfil comportamental, porque isso é um tipo de trabalho que eu faço por fora, né? Se você quiser saber um pouquinho mais de você, eu tenho um teste de perfil comportamental que eu realizo para a pessoa, e a pessoa faz por fora e ela vai saber dessas características. Mas como eu vou trabalhar muitas coisas das características que ela tem, de pontos fortes e fracos, eu vou chegar a isso também. Eu tenho como chegar um pouco nisso. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito comunicativa, né? Às vezes ela fala demais. Então, é uma das coisas que ela precisa trabalhar para falar menos, ou não ser inconveniente, às vezes, ou só falar de si próprio, né? Então, tem uma série de coisas que você vê. Ela é uma pessoa, vamos dizer assim, boa para estar com as pessoas, todo mundo gosta? Gosta, mas às vezes a pessoa... às vezes demasiado, tudo que extrapola sempre é ruim. Então, nesse foco aí do comunicador, o comunicador acaba, às vezes, entrando no negócio, se ele não se policiar, no falar mais do que necessário. Tá? O executor, ele é enérgico, ele é autoconfiante, o que acontece? Por ele ser competitivo, ele acaba, às vezes, não indo no passo que as outras pessoas estão indo. Então, acaba que a gente vai dizendo, passando por cima dos outros, né? E isso é muito ruim. Eu tenho que saber que eu preciso, eu vou, talvez até antes de todo mundo, vou mais rápido, mas as outras pessoas não. Então, eu vou ter que esperar um pouco, vou ter que ter a paciência de aprender a ver que os outros têm um ritmo diferente do meu, porque normalmente o executor vai mais rápido, né, do que as outras pessoas. Então, todos os pontos têm pontos positivos e pontos negativos. Nenhum é totalmente, é melhor ser comunicador, é melhor ser executor, não é melhor ser o que você é. Esse que é o melhor. Melhor ser o que você é e enfatizar os pontos bons do que você é. Não tem nenhum dos quatro
não tem um deles que é melhor. Os 4 são ótimos. E quando a empresa entende o que é, como é cada um, na hora de selecionar, sabendo, até tem empresas que fazem esse, vamos dizer, teste de perfil comportamental até como fase de seleção. Eu conheço algumas empresas que, antes da entrevista, já fizeram o teste com uma pessoa para saber qual é o perfil da pessoa, para se encaixa ou não já na vaga que ele está precisando, né? Então, isso é tão interessante, né? Então, o planejador, qual é o problema do planejador? Ele é estável, ele é paciente, tudo, mas às vezes ele pode ser uma pessoa assim, exatamente, às vezes precisa ter uma decisão mais rápida, exatamente porque ele é mais conservador, pensa muito. Dependendo do que precisar, ele vai ter um problema assim, ele precisa pensar com mais calma, e às vezes, dependendo da decisão que ele precisa ser mais rápida a decisão. Não dá para... Isso tudo, então, só para entender, você é desse jeito, é mais difícil isso, mas você pode trabalhar isso. Então, por exemplo, conheço uma pessoa que é planejadora, mas ela tem que o tempo todo decidir rápido por causa da profissão dela. Então, ela aprendeu, mesmo sendo um pouco mais lenta, ela aprendeu, desenvolveu, e hoje ela decide com rapidez, mesmo que seja um pouco mais difícil, mas hoje já não é difícil para ela, porque ela treinou, entendeu? Então, isso que é interessante, você vai treinando para melhorar o que você tem de característica. E o analista já é muito mais preciso. Então, esse tipo vamos dizer assim, a pessoa que é analista, normalmente sofre dessa coisa do perfeccionismo. Então, aí acaba sendo, tem que ter aquele resultado tão perfeccionista que ela se cobra muito. E aí, o problema dessa autocobrança faz com que ela fique inquieta, né, o tempo todo, e aí tem que trabalhar isso, como descansar um pouco mais, como fazer as coisas, mas não assim, fazendo com que ela chegue no estresse, porque ela tem que estar com tudo preciso, bonitinho, né? Então, porque ela se cobra mais do que o próprio trabalho. Também? Então, quer dizer, cada um tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Entendi. Na realidade, pelo que você comentou, né, eu vou dar um exemplo, né? No caso por exemplo, desse do comunicativo. A gente pode olhar tanto sob o ponto de vista positivo quanto negativo, né? Quando está em excesso e quando está com falta. E é bem interessante porque uma das coisas que a gente já conversou num episódio anterior é que não é muito fácil quando numa entrevista nos pedem para falar dos nossos pontos negativos, né? Ou das nossas dificuldades. E reconhecer essas características do nosso perfil predominante. Eu posso dizer que a gente tem um perfil predominante ao invés de só um perfil? Sim, porque às vezes a gente olhando, né, fica parecendo que a gente, né, tem uma coisinha de um, tem um pouquinho do outro. É natural isso? Não, a gente tem os 4. Nós temos os 4, mas existem 2 que predominam mais. E esses 2 é que, vamos dizer, fazem com que a gente tenha esse perfil comportamental, que a gente se comporte de acordo com aqueles 2. Não que a gente não tenha, todo mundo tem um pouquinho de cada um. Sim. Você vai dizer, mas espera aí, eu falo para caramba, mas eu sou uma pessoa calma. Então, não tem importância. Você é um pouquinho dos 4, só que tem 2 ali que se destacam mais. E esses 2 é que fazem com que os outros 2 diminuam. Então, o que acontece? Às vezes, vamos dizer, eu sou comunicadora e planejadora. Às vezes eu estou num trabalho que eu preciso ser mais executora. Então, eu estou quase morrendo, porque eu sou desses 2, e eu preciso envolver o executor. Então, é por isso que às vezes eu fico estressada, por isso que às vezes, sei lá, acontece muita coisa que o meu chefe às vezes me exige e eu não gosto daquilo que ele está exigindo, porque ele quer que eu vá mais rápido nas coisas, eu já sou uma pessoa que não é tão assim, rápida. Então, tudo isso eu posso desenvolver. Então, por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com entrevista? Tem a ver porque isso tem a ver com o autoconhecimento. Quanto mais eu conheço as minhas características, quanto mais eu sei o que eu sou, na hora de eu contar o que eu faço, minhas experiências, o que eu fiz na vida, porque isso a gente falou até no outro episódio, a atividade
extracurriculares, não é só focar naquilo que eu faço no meu trabalho, pronto, só aquilo que está no meu currículo, né? Então, se eu faço uma coisa dessa, conheço como é que eu sou, né? Na hora que eu conto aquilo que deu certo, e mesmo quando eu falo aquilo que não sou, o que eu conheço, eu sei que eu não sou, e eu não tenho aquela habilidade, então o que eu estou fazendo para ter? Né? Então, o que eu estou fazendo para ser mais executora, o que eu estou fazendo mais para analisar as coisas, porque às vezes o comunicador, por exemplo, ele tem mais dificuldade para ser preciso, para ir nos detalhes, para ser mais organizado. Isso aqui é como se fosse o que planeja é diferente do que executa. O que se comunica é diferente do que analisa. Então, acaba indo aos extremos. Né? Então, se eu sei que o extremo é esse, e às vezes vai precisar para o meu trabalho, para aquela vaga, isso aqui, na hora de eu falar meus pontos negativos, meus pontos fracos, eu vou dizer, eu estou trabalhando para ser mais organizado dessa forma, porque às vezes naquela vaga precisa também ter alguns pontos disso aqui. Então, isso aqui serve na hora que eu estou quando eu dou esse treinamento, eu também foco um pouco nessa parte aí para cada um se conhecer, tá? Então, é um tipo vamos dizer, de área que as pessoas também precisam conhecer mais para entrar numa entrevista. Pois é, quando você estava falando, exatamente isso que me veio à cabeça. É muito interessante que a gente, ao longo da vida, né, encontra muita gente, isso o tempo todo na vida, durante o trabalho, que fica muito estressada com o tipo de trabalho que está fazendo, né? Eu acho que a gente reconhecer o nosso perfil predominante comportamental deveria ser uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque as pessoas muitas vezes escolhem trabalhos, se candidatam a vagas. Quando você estava falando, era isso que me veio à cabeça, né? Eu fui pensando em pessoas que elas não cabem naquela vaga, né? Ou seja, elas foram contratadas, estão num cargo, estão extremamente infelizes, porque são pressionadas a ter um desempenho, não é bem o desempenho a palavra, mas eu acho que características, né, comportamentos que não se adequam, né? Então, na hora que você foi falando, eu já fui pensando, né, uma pessoa aqui, uma pessoa ali, que a gente vai se lembrando. Eu acho que isso, independente da entrevista, seria uma coisa fundamental para que todos nós fizéssemos, né? Para que a gente soubesse exatamente as nossas características, escolhesse trabalhos que tivessem mais a ver, porque muitas vezes a gente está pensando na empresa, no salário, que tudo isso é muito importante, na localização, e nem sempre nas características que são fundamentais para o desempenho do exercício daquela profissão, né? Você foi falando, isso foi me chamando muita atenção. Muito interessante isso. Sim, muito. Eu vou descompartilhar e continuar falando com você exatamente sobre isso que você está falando. Isso é muito importante no sentido assim, isso que você falou tudo tem a ver com conhecimento próprio, né? Sim. Então, a gente viu lá nos outros episódios, né, também a gente mostrar um pouco o que você quer com essa vaga, né? Para qual que é a sua meta na vida? Para que você se orienta? Então, a vaga é só para ganhar dinheiro? Então, às vezes eu tenho só por isso que esse treinamento que eu faço vai muito além de só você fazer com que a pessoa faça uma boa entrevista técnica. É você pensar em qual o seu lugar no mundo. Para que eu estou aqui, né? Quer dizer, que missão que eu tenho nessa vida, né? É muito mais, que aí quando eu sei para que eu sirvo, né? Para que eu estou aqui, na hora de me candidatar, eu não me candidato para qualquer lugar, eu me candidato para aquilo que aquela vaga tem tudo a ver comigo. Entendeu? Então, você é professora, eu também sou professora. Então, o que acontece? Tem 1000 escolas, lugares para a gente trabalhar, mas a gente vai naquela vamos dizer, que a missão daquela empresa tem a ver com os valores que aquela empresa tem a ver com a gente. Então, na hora que eu for, que é isso que acontece, né? Acabou de ser selecionado agora um candidato que começou hoje a trabalhar, né? Eu falei dele no outro episódio, né? Ele começou hoje, está super feliz lá. Então, por que ele entrou nessa empresa? Ele entrou em 3 empresas, né? Conseguiu 3. Por que ele foi atrás dessa que ele começou? Porque ele viu os valores e ele falou para mim, tudo a ver com o que eu penso, tudo a ver com que, né? E essa empresa que ele entrou é uma empresa que gosta de
está nessa coisa de aprendizagem, de dar vários cursos para o candidato. E ele falou, ó, eu quero aprender o tempo todo, se eles me derem um monte de curso, eu vou fazer todos. Ele falou, eu quero fazer tudo. Então, quer dizer, tem a ver com os valores, né? A outra empresa falava mais assim, ser líder, ser primeiro lugar, quer dizer, às vezes não é isso que você está esperando, de você ser líder, primeiro lugar, você está esperando alguma coisa que você agregue um valor naquela empresa. Então, se eu agrego valor, vale a pena eu fazer entrevista, entendeu? Naquela empresa, porque eu vou passar, porque tem tudo a ver com aquele lugar. Então, quer dizer, isso também, logo no começo, né, no primeiro dia que que eu converso com a pessoa que está querendo fazer entrevista, sempre foi, você já vai fazer entrevista para aquela empresa, você já viu o site da empresa? Você viu os valores que a empresa tem? Você já viu a missão que ela dá? O que ela atende? Como é que é isso? Quer dizer, senão você vai fazer uma entrevista, eu fui chamado, você vai ver lá aquela empresa nada a ver com você, nada a ver. E aí isso depois vai acontecer o que você acabou de falar. Eu vejo pessoas que às vezes estão lá e não estão, mas elas estão lá porque elas simplesmente não sabem por que devia, não devia nem ter começado a fazer o processo seletivo. Mas mas Ângela, eu preciso ganhar dinheiro, concordo plenamente. Todo mundo precisa, todo mundo Sim. precisa ganhar dinheiro. Mas a gente pode ganhar dinheiro e ser feliz, dá para fazer as duas coisas. Se eu puder, né, isso que é interessante, se eu puder ganhar dinheiro e vou ganhar ainda mais, fazendo aquilo que realmente faça diferença na vida dos outros e na minha, principalmente, né? Quer dizer, que eu agrego, eu sou útil. Então, se tudo isso acontece, eu vou trabalhar tão bem que não só vou ganhar aquele salário, como eu vou começar a ser promovido e vou ganhar mais, entendeu? Isso é uma consequência daquilo que isso, e não é o fim da minha vida, é fazer isso logo de uma vez, ganhar dinheiro, é a consequência do que eu quero, né? Então, são valores. E se a gente constrói isso nas pessoas, as pessoas não só vão passar para as entrevistas, como elas vão ser melhores funcionários, melhores trabalhadores, aonde tiver, né? Entendeu? É mudança de mindset, sabe? Melhor pessoa, melhor pessoa, através de uma entrevista. Que eu Não, acho que isso que é faz isso mesmo. É isso mesmo que você falou, porque assim, não é um raciocínio muito comum, né? As pessoas pensarem que elas também têm que escolher as empresas, né? Claro que todo mundo tem uma preocupação tão grande, claro, né? Em ter um emprego, ter um trabalho, um sustento, uma contribuição profissional, mas é bem interessante isso. Eu acho que isso resume, fecha aqui, né? Essa nossa série de entrevistas, justificando e mostrando muito bem, e aí fica muito claro por que as pessoas que passam, né, por esse treinamento com você, além de, né, ficarem extremamente agradecidas, porque é um processo muito transformador quando elas começam a perceber o que elas querem, né? E o trabalho passa a ser esse jogo dos dois lados. A empresa tem que escolher o candidato e o candidato tem que escolher a empresa. Então, isso que você comentou, de falar para a pessoa, né, que ela tem que conhecer a empresa, conhecer os valores, isso é fundamental. O que é muito legal é essa perspectiva que agora o seu cliente passa a ter de que ele não é somente escolhido, que ele tem o poder de escolher onde ele quer trabalhar também, né? É muito legal isso. Não, inclusive, é a última pergunta do selecionador, né? Você tem alguma coisa a perguntar aqui para a nossa empresa? Você gostaria de saber alguma coisa mais? Então, até isso, a gente treina, né, para ver que tipo de pergunta. Então, se você viu o site, se você viu o que tem lá, você pode perguntar, olha, me pareceu que vocês estão mais nessa linha, vocês trabalham também mais com outra linha? Eu tenho uma expertise aqui que não está no site, mas vocês acham que isso podia ser aproveitável? Quer dizer, aí vai mostrar que você já viu, que você entrou lá, que você quer saber alguma coisa, que você está querendo contribuir, não só ser selecionado, mas o que eu vou fazer para contribuir com essa empresa depois que eu for selecionado? Que aí você já resolveu isso antes de entrar.
entendeu? Sim. É muito mais fácil. Sim, olha, a gente, de repente, você entra nessa área, aí o selecionador, quando ele vê que você tem outras capacidades, ele até fala, você vai entrar nessa área, mas eu já sabendo que você sabe fazer isso, 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 mas futuramente a gente pode entrar, você pode entrar em outra área, mas futuramente, agora a gente está precisando dessa aqui, mas agora que você falou isso que você tem, que eu não sabia, então eu vou. E aí por isso que hoje em dia a entrevista é tudo, tá? Por quê? Porque hoje a pessoa, vamos dizer, faz um mapa e já faz quase que, né? Tem empresas que eu conheço que faz isso muito, já faz um plano de ação para aquela pessoa quando ela entra. Já diz assim, vamos dizer, a trilha da carreira que a pessoa tem até se fala, chama trilha, né? Que já trilha uma pessoa, aquilo, ó, você vai fazer isso, vai ter cursos disso, vai ser daquilo, que tem a ver com a vaga e tem a ver com o que ela precisa, pelo que ela falou na entrevista. Então, falta comunicação, você vai ter um curso de comunicação. Olha, você está com inglês intermediário, mas você, de repente, a gente vai dar aqui um curso de inglês online para você, mesmo à distância, porque você vai mais para frente, você vai precisar, tem empresas que fazem isso, você vai precisar do inglês. Então, sabe, assim, o que você falou na entrevista. Então, tudo que é falado na entrevista é mapeado para que ela depois use aquilo a seu favor, para que possa ajudar você em treinamentos. Então, por isso que a entrevista hoje em dia, assim, né, a gente vê que os headhunters, né, agora estão direto vendo os selecionadores, o pessoal do RH, essa coisa dos soft skills que a gente falou sobre na outra vez, né, que são as habilidades socioemocionais, são as coisas, vamos dizer assim, as habilidades mais importantes que você vê hoje numa pessoa que está fazendo entrevista. Mais do que o currículo, mais do que... Então, por isso, como no currículo é uma coisa fria, eu leio, acho super legal, é uma primeira seleção. Mas o que vai realmente fazer aquela pessoa entrar na vaga é a entrevista. Por isso que hoje em dia não há só uma entrevista, é a entrevista a pessoa do RH, entrevista o gestor, que vai entrar, às vezes entrevista uma psicóloga, quer dizer, tem várias, já vi pessoas passarem por 4 ou 5 entrevistas, né? Por quê? Porque as pessoas têm um olhar diferente para aquela pessoa. Então, por isso se preparar, né? A gente precisa se preparar para estar à altura do que as pessoas precisam, do que as pessoas querem nas empresas, né? As empresas não estão mais buscando somente um executor de tarefas mecânicas, né? Mas um ser humano que possa contribuir, né? Isso. Eu acho que é bem isso. Enquanto a gente não tiver também um candidato que esteja preparado, né, sob o ponto de vista emocional, saber como lidar com as coisas, de ter autoconhecimento, fica difícil ele ser selecionado para algum trabalho hoje em dia, né? As empresas já não precisam mais só de quem aperte o botão, né? Mas alguém que possa lidar com pressão, lidar com outras circunstâncias que estão em mudança o tempo todo, né? E eu acho que é por isso que é tão importante esse preparo, esse treinamento que você faz, porque dá uma bagagem para o entrevistado e com muita segurança, né? Porque ele passa por todo um treinamento de autoconhecimento, de saber o que ele pensa. E é isso que eu acho muito interessante. E ele mesmo fala isso que você fala, às vezes ele fala, poxa, eu nunca pensei nisso. Então vai começar a pensar na vida, né? Começar a pensar, nunca pensei no meu ponto fraco, nunca pensei no meu ponto forte, então vai começar a pensar. Então isso já muda, né? Eu dou aula para um diretor de empresa, ele falou isso, Ângela, não falta emprego, não. O que falta é mão de obra. A gente tem muito, nós temos vagas, mas infelizmente as pessoas não estão à altura das vagas, estão mal preparadas, né? Não fazem cursos, não estudam, então fica muito difícil você contratar uma pessoa que só fez um curso ali e acha que aquele curso é suficiente para ela trabalhar, ela tem que ir a mais. Então, hoje, tudo que você faça a mais já contribui. Não é nem faça a mais, é fazer. É fazer, não é nem a mais, é fazer, porque aquilo já é para, já vamos dizer assim, já entra para o seu cargo, você deveria já ter feito. Né? Não é o a mais, vem depois do que você é selecionado, depois de que você é selecionado que vem o a mais, entendeu? E eu acho que o ponto que a gente está destacando nessa série aqui, que, né, a gente fez de 4 episódios,
é o peso que esse autoconhecimento e a parte de comportamento humano tem, né, quando as empresas estão selecionando. Ao que você falou, a parte técnica do currículo, claro, é a primeira coisa que você vai olhar quando você está fazendo buscando um candidato. Mas isso, o papel aceita qualquer coisa, e além do mais, dá para treinar também, né? Quando é uma coisa muito técnica, é uma questão de treino. E é isso, eu acho que o peso dessas questões comportamentais e do autoconhecimento, eu acho que é o que está fazendo toda a diferença, que é exatamente isso que você reforça nos seus treinamentos, né? Que você trabalha. Porque às vezes eu acho que o candidato não é nem que ele não tenha essas qualidades, ele nem sabe, ele não reconhece, ele não percebe, né? Ele não se percebe. E aí fica difícil ele também transmitir isso, né? Eu acho que é bem isso. Eu acho que essa questão do comportamento é o que hoje em dia é prioritário. É isso. Ângela, super obrigada pela entrevista. Eu acho que isso vai ajudar muita gente. Tem muita gente aí procurando trabalho. Eu acho que muitas vezes é o que a gente está falando aí. Trabalho, claro que falta, às vezes, numa área, sobra em outra, mas eu acho que quando a pessoa passar, né, por essa série de vídeos aí, que você deu bastante dicas, você deu muita informação valiosa e preciosa para que ela se prepare melhor para as entrevistas aí. Muito obrigada, mais uma vez. Espero que a gente tenha outros momentos aí para conversar sobre isso. Sim, com certeza. Obrigada mesmo, Regina. Foi ótimo. Até mais, Ângela. Obrigada.